Olá, eu sou a Renata e hoje na nossa aula de bioquímica eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a síntese dos ácidos graxos. Bem, quando a gente pensa nos ácidos graxos, né, é importante a gente relembrar que se todos os carboidratos, gorduras, né, os lipídios e as proteínas, eles forem consumidos em uma quantidade que excede aquela que nós necessitamos para exercer as atividades diárias, então quando isso supera as nossas necessidades energéticas, seja ele então carboidrato, proteína ou lipídio, todo esse excesso ele vai ser armazenado e ele vai ser armazenado na forma de triglicérides ou triacilgliceróis. Né? Lembrando que as moléculas de triglicérides, elas são correspondentes a 80, talvez até um pouco mais, de toda a gordura, de todo o lipídio que está presente no nosso organismo, né? Então, por isso que a gente considera que essa forma de depósito de gordura no nosso corpo, ela acaba sendo nessa forma de triglicérides. Importante saber também que essa síntese dos ácidos graxos, aquele ácido graxo endógeno, né? Não aquele que a gente consome na dieta, mas aquele que nós produzimos, ela ocorre sempre no citoplasma das células e preferencialmente nessa ordem. Então, primariamente no fígado, seguido então de tecido adiposo, onde ele é amplamente armazenado, e durante a lactação, nas glândulas mamárias, a gente tem aí uma síntese, uma quantidade de síntese de ácidos graxos bastante relevante também. Importante lembrar que essa síntese ela é sujeita a diversos mecanismos de controle, mas que invariavelmente ela sempre é aumentada, ela sempre ocorre quando a carga energética celular é alta, quando eu tenho uma grande quantidade de ADP e que por isso, para não eliminar, para não jogar fora, né, esse excesso de alimentos que dariam origem a ATP, para não eliminá-los, eles são armazenados. Então, sempre eu terei o aumento da síntese de ácidos graxos quando eu tenho o acúmulo, uma grande quantidade de ATP intracelular. A formação desses ácidos graxos no nosso corpo, ele sempre provém, ele sempre é oriundo da acetil-CoA. Nós veremos aqui mais uma vez que tudo gira em torno do acetil-CoA, né? Lembrando que todos os nossos macronutrientes podem dar origem ao acetil-CoA. E é a partir dessa molécula também que a gente vai dar origem a essa reserva de gordura. Esse acetil-CoA, ele provém da mitocôndria, né? E ele é formado, pode ser formado a partir de carboidratos, né? A partir de glicose, onde o piruvato sofre uma oxidação. Ele pode ser produzido também a partir de lipídios, né? Então, o acetil-CoA ele pode ser produzido a partir de ácidos graxos, bem como das proteínas, né? De alguns tipos de aminoácidos. No entanto, quando a gente vai produzir essa gordura, né, a partir de acetil-CoA, é importante lembrar que o acetil-CoA ele não sai da mitocôndria diretamente, né? Então ele não sai na forma de acetil-CoA para quando eu tenho uma grande quantidade de energia e eu vou gerenciá-lo para a formação de ácido graxo. Ele não sai na forma de acetil-CoA, mas sim, né, os átomos de carbono do acetil-CoA, eles são obtidos através do transporte de uma molécula chamada citrato, sim. Citrato, aquele citrato que a gente lembra muito bem, que é produto da condensação de oxalacetato com acetil-CoA. Então, gerando aqui o meu citrato, meu ácido cítrico, né? Que inclusive dá o nome ao ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs. Então, esse citrato aqui é que ele é capaz de, toda vez que eu tiver uma grande produção de ATP, né? Uma grande demanda, uma grande quantidade de energia sendo produzida nessa mitocôndria, então esse sistema trava, acumula citrato, o citrato sai da mitocôndria para poder, então, dar origem, né, à produção de outras moléculas, principalmente essa síntese do ácido graxo. Então, esse transporte, ele ocorre, né, com gasto de ATP, então ele sai lá de dentro da mitocôndria, né, de uma maneira que ele vai gastar energia, né, então aqui ó, o citrato, né, ele passa pela membrana mitocondrial interna, passa pela membrana mitocondrial externa e ele vai para fora para poder dar origem
a outras moléculas. E esse processo, esse transporte, ele ocorre com gasto de energia e formando NADPH citosólico, né? Bom, então essa síntese dos ácidos graxos, né, ela é obtida a partir do acetil-CoA, bem como com a produção do malonil-CoA, que a gente vai ver já já, sendo essas moléculas doadoras de carbonos e NADPH como agente redutor. Então, quando a gente observa, né, qual vai ser o destino desse citrato para poder posteriormente gerar os ácidos graxos endógenos, né, para poder promover o que a gente chama de via de lipogênese, ela é oriunda lá do meu citrato, que é aquele que estava lá dentro da mitocôndria no ciclo de Krebs. Esse citrato ele é transportado para o citosol, lembrando que essa condição ela está relacionada com altos níveis de insulina, né, porque está entrando mais carboidrato possivelmente, e nessa reação eu tenho acúmulo, né, de piruvato, acúmulo de acetil-CoA, consequentemente acúmulo de citrato. Esse citrato sai da mitocôndria, ele vai ser transformado, né, para ele poder ser transformado em acetil-CoA, e num momento posterior, esse acetil-CoA ele vai se transformar também em malonil-CoA. A enzima que faz essa transformação do acetil-CoA em malonil-CoA é uma enzima denominada acetil-carboxilase, e ela recebe esse nome de carboxilase porque ela incorpora na molécula de acetil mais um carbono. Então, se nós formos observar aqui à esquerda, a gente vê que a molécula de acetil, ela tem apenas 2 carbonos. Quando ela sofre ação da acetil-CoA carboxilase, ela incorpora mais um carbono aqui nessa molécula, então ela fica com 3 carbonos. Essa é a molécula de malonil-CoA. E aqui se inicia a primeira via, a primeira síntese, né, de uma molécula que em próximas reações em cadeia vão gerar propriamente o que a gente chama de ácido graxo endógeno, né? Porque a partir desse malonil-CoA, ele vai sofrer consecutivas transformações que resultarão numa molécula ainda maior, que é chamada de palmitoil-CoA. Então, é uma molécula que ela vai ter muito mais carbonos, né? A partir daqui, dessa molécula de malonil-CoA, ela vai sofrer consecutivas incorporações de moléculas de acetil-CoA, de moléculas de carbono, e essa molécula vai crescendo até gerar essa molécula que eu chamo de palmitoil-CoA, que é uma molécula que vai ser reservada lá no interior dos nossos adipócitos e que vai dar origem aos ácidos graxos propriamente dita. Então, para a gente entender como essas reações ocorrem, vamos olhar por etapas. Então, inicialmente, vamos ver como que ocorre essa formação do malonil-CoA. Então, a formação do malonil-CoA, ela ocorre em 2 etapas. Primeiramente, uma etapa que a gente chama de ativação do dióxido de carbono. Essa ativação do dióxido de carbono, ela é importante porque ela é que vai ativar uma enzima super importante para que de fato possa fazer essa transformação do acetil-CoA em malonil-CoA. Essa enzima, né, a enzima importante é a acetilcarboxilase. Essa enzima carboxilase, ela tem uma porção da sua molécula que ela se liga a uma vitamina, que é chamada de vitamina B8, né, ou vitamina H, que é a biotina. Então, essa biotina, para ela poder ativar a enzima e trabalhar de fato como um cofator enzimático, ela tem que ativar um gás carbônico. Então, ele retira ácido carbônico, né, presente no meio, ele libera gás carbônico para a biotina, aí a biotina consegue de fato trabalhar como um cofator enzimático que por sua vez ativa a acetilcarboxilase, fazendo com que dessa maneira eu consiga incorporar mais um átomo de carbono, né, no acetil-CoA e transformá-lo propriamente em malonil-CoA. Então, aqui nós vemos a importância dessa vitamina, né, a conhecida vitamina H ou biotina, nesse processo enzimático, né? Lembrem-se sempre que as vitaminas, elas têm um papel muito importante como cofatores enzimáticos. Então, se nós formos olhar todas as diversas reações químicas que acontecem no nosso organismo, a gente sempre vai encontrar vitaminas, minerais desempenhando um papel super importante
nessas etapas bioquímicas. Então, depois que ocorre essa ativação, eu tenho propriamente a biossíntese, né? Então, para eu sintetizar o que a gente sabe que é o ácido graxo, primeiro eu tenho que formar malonil-CoA, que é aquela molécula que tem 3 carbonos. Depois que eu formo o malonil-CoA, é que eu vou ter distintas reações consecutivas que vão resultar na formação do meu ácido graxo propriamente dito, né? Então, até chegar na formação desse ácido graxo propriamente dito, eu tenho ainda a participação do ácido pantotênico, né? Eu tenho reação de vários tipos de enzimas trabalhando nessas etapas, né? Então, por isso que eu digo que é um complexo ácido graxo sintase, porque eu tenho ainda várias etapas envolvidas. Quando a gente fala nessas etapas, né, é importante lembrar que ela é basicamente dividida em 2 rodadas. Na primeira rodada, que é essa primeira fase que ocorre para a síntese dos ácidos graxos, na primeira fase eu tenho 4 etapas, que são etapas que eu chamo de condensação, redução do grupo carbonila, a desidratação e a redução da ligação dupla. Então, vamos lá observar. Então, vejam que a gente formou lá o nosso malonil-CoA, que foi formado a partir da ação lá da união do acetil-CoA com mais um carbono. Então, eu formei o meu malonil-CoA, ok? Esse malonil-CoA presente aqui, agora ele vai sofrer uma condensação. Então, quando eu falo em condensação, é que ele vai se unir a mais uma molécula presente aqui no meio, né? Ele vai se condensar com mais uma molécula. Então, nessa condensação, eu tenho classicamente uma condensação de Claisen, sim, da mesma forma que aconteceu lá com o nosso oxaloacetato e o acetil-CoA. Aqui eu vou ter também agora uma união de uma molécula de acetil-CoA com o malonil. Então, quando eu tenho essa união, essa condensação de Claisen, né, do acetil-CoA com a minha molécula de malonil, eu faço com que eu tenha uma transformação, né, mais uma união de mais uma molécula de carbono, formando o que eu chamo de aceto-acetil-CoA ou aceto-acetil-ACP. Né? Quando a gente fala em ACP ou CoA, é porque é uma proteína carreadora desse grupo acetil. Então, por isso que esse CoA ou esse ACP, ele fica presente em várias etapas nas vias bioquímicas, né? Porque ela é uma proteína importante para poder fazer essa jogada aí com o grupo acetil, né, para poder fazer esse transporte do grupo acetil. Então vejam que o malonil, ele se une a mais um grupo acetil, e aqui eu tenho uma chamada condensação de Claisen. Nessa condensação, eu formo agora uma molécula maior, que eu chamo de aceto-acetil-CoA. Vejam que inicialmente, né, eu tinha uma molécula aqui, que tinha o do grupo acetil, que tinha só 2 carbonos, e o meu grupo malonil, que tinha 3. Então, teoricamente, eu deveria formar aqui uma molécula com 5 carbonos, mas não é isso que acontece, né? Eu formo uma molécula de aceto-acetil com 4 carbonos, porque nessa etapa eu também tenho uma descarboxilação, ok? Bom, na próxima etapa, na segunda etapa aqui dessa primeira fase, eu tenho agora a redução. Na redução, eu vou ter uma diminuição, né, uma redução do grupo carbonila. Então, observe que aqui eu tinha minha molécula de aceto-acetil. Quando ocorre essa redução, né? Então, eu vou retirar esse hidrogênio de um NADH, ele vai perder, né, esse hidrogênio, e esse hidrogênio vai ter que entrar em algum lugar. Então, o que vai acontecer? Vejam que aqui eu tenho essa molécula de aceto-acetil, aqui o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, nesse carbono 3, note que ele tinha inicialmente uma ligação dupla com oxigênio, né? Quando ele sofre quando ele sofre essa transformação, essa redução, esse carbono aqui, ele acaba sendo incorporado com mais hidrogênio, né? Então, por isso que a gente diz que ocorre aqui uma redução do grupo carbonil do carbono 3, porque aquele hidrogênio que saiu do NADH, ele foi recebido, né? Por isso, redução, ele foi recebido pelo carbono 3, dando origem a uma molécula que eu chamo de D-beta-hidroxibutiril-CoA ou D-beta-hidroxibutiril-ACP.
Na próxima etapa dessa primeira fase, eu tenho agora uma desidratação. Então, note que aqui eu tinha recém-formado aquela minha molécula de D-beta-hidroxibutiril-CoA, né? Onde eu tinha aqui o carbono 1, 2, 3 e 4, né? E ele vai sofrer agora uma desidratação. Quando a gente fala desidratação, é porque sai uma molécula de água. Então, sai uma molécula com um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então, note que aqui, ó, na D-beta-hidroxibutiril, eu tinha praticamente um OH aqui no carbono 3, né? Que a gente logo vê que ele se perde aqui quando ela se transforma em trans. E aqui no carbono 2, eu tinha um CH2, né? Que ele acaba sendo CH1 aqui. Então, nesse desequilíbrio, nessa transformação, eu tenho a saída de uma molécula de água, e para eu manter a estabilidade dessa molécula, uma vez que carbono sempre é tetrâmero, né? Então, eu tenho que aqui, ó, transformar essa ligação entre o carbono 2 e 3, que anteriormente ela era saturada, em uma ligação insaturada. Por isso que essa molécula que é formada, ela é chamada de trans-delta-butenoil ACP, ou CoA. Tá? Então, notem que esse nome trans, ela diz respeito a essa transformação que aconteceu aqui entre esses carbonos, que é uma denominação que a gente dá tanto quando a gente transforma um carbono que era insaturado em saturado, bem como num carbono que era saturado em insaturado, como nesse caso aqui. Ok? Então, nós vimos a desidratação. Agora, a nossa quarta fase dessa primeira rodada, né, dessa primeira etapa, da formação dos ácidos graxos, ela se dá quando eu tenho uma redução da ligação dupla. Então, nós vimos que lá sofreu aquela né, aquela transformação, transformei o carbono em insaturado, e agora eu vou tirar essa ligação dupla, né, presente ali. E é justamente isso que acontece. Se a gente for observar, lá no carbono 2, lá entre o carbono 2 e o carbono 3, eu tinha ligação dupla. Quando eu formo essa minha molécula final aqui, que é o butiril CoA, né, butiril CP, ele passa a ser novamente saturada, né, porque eu tenho o sequestro, né, eu tenho a saída, né, desculpa, eu tenho a incorporação, né, saída de um NADH transformando em NAD, e nesse momento, ó, a ligação dupla da trans-delta-butenoil-CoA, ela é reduzida, ela é saturada, sai essa ligação para poder formar a molécula seguinte, formando, portanto, o butiril, que é uma molécula saturada, né, desequilíbrio aqui, então ele passa a incorporar hidrogênio aqui, ó, saiu o hidrogênio do NADH, mas entrou hidrogênio no carbono 3 e entrou hidrogênio no carbono 2 também, né, por isso que ele sofreu essa transformação. Antes era CH1, agora virou CH2, e eu formo por fim uma molécula com 4 carbonos, por isso esse prefixo but, né, totalmente saturada. Então, vejam que eu já, nessa primeira etapa da síntese dos ácidos graxos, eu já consigo aqui formar uma molécula que inicialmente ela já é saturada e com 4 carbonos, é o primeiro passo. Já me adiantando, né, a partir daqui, na verdade, o que vai acontecer, né, de uma forma bastante simplificada, é fazer essa molécula crescer. Eu vou incorporar cada vez mais carbono aqui. Então, essa molécula de lipídio, né, essa molécula de ácido graxo, ela vai crescendo. Notem, então, que nessa etapa, né, eu formo um grupo acila saturado, né, que está aumentado de 2 carbonos. Claro, ó, tem aqui 4. Inicialmente eu tinha, tudo começou com uma molécula de acetil-CoA, né, que tinha só 2 carbonos. E agora já aumentei, ó, já transformou em malonil, depois nas outras etapas até formar o butiril, que tem 4 etapas. Ela já cresceu. Então, a formação do butiril-CoA, né, ela ocorre formando um grupo acil saturado com 4 carbonos, que essa etapa se encerra aqui, essa primeira etapa, e agora vai dar início à segunda rodada, a segunda etapa da síntese de ácidos graxos, que nada mais vai ser do que transformar esse grupo butiril em um beta-cetoacil, né, então vai incorporando mais moléculas de acetil-CoA, até que culmina na formação de uma molécula, pessoal, chamada de palmitoíla. Essa molécula ela já tem 16 carbonos saturados. Então, veja que ela partiu de uma molécula de 4 carbonos para uma com 16 carbonos, sempre incorporando
acetil-CoA, ela vai crescendo. E sempre ligada, claro, como eu vou incorporando acetil-CoA, ela fica sempre ligada, né, a essa molécula transportadora, a essa proteína transportadora do grupo acila, né, essa ACP ou CoA também, como eu posso chamar. Bom, um ponto importante é lembrar que na maioria dos eucariotos, todo esse complexo de síntese de ácidos graxos, ele ocorre no citosol, no citoplasma, né, diferente do que acontece nas células fotossintéticas, né, onde ela ocorre predominantemente nos cloroplastos, né, no estroma dos cloroplastos. E como que isso pode ser regulado, né? Como é que a síntese dos ácidos graxos ela é regulada? Bom, basicamente pelos níveis de citrato. Quando que nível de citrato fica aumentado? Toda vez que eu tenho um consumo muito alto, seja principalmente de carboidratos, né, de glicose, e em segundo plano de lipídios ou até mesmo de proteínas. Lembrando que proteína a gente não acumula, mas toda vez que eu dou subsídios para a formação de muito acetil-CoA, consequentemente forma-se muito citrato. Então, quando eu formo muito citrato, eu vou inibir a fosfofrutoquinase, que é a minha enzima marca-passo da via glicolítica, e aí eu já tenho, né, inibindo a fosfofrutoquinase, a minha enzima marca-passo, vai acumular lá no comecinho glicose também. Formei glicogênio, acabou o estoque de, não tenho mais como reservar mais glicogênio, então aí eu vou começar a converter tudo que for de acetil-CoA e de citrato para síntese de ácidos graxos. É claro que ela também pode ser regulada, né? A velocidade de síntese de ácidos graxos, ela também pode ser regulada pelo nível de palmitoil. Então, se eu tiver com uma grande quantidade de palmitoil, ela diminui um pouco a velocidade para eu poder produzir, sintetizar ainda mais ácidos graxos num momento posterior. Claro que isso também tem interferências hormonais, tem interferências de acordo com as características histológicas desse paciente, né? A gente já falou em momentos anteriores a respeito das células marrom, né? Do tecido adiposo multilocular, que diz respeito àquela memória que a célula adiposa ela tem na infância. Então, diz respeito muito a essa memória que o tecido adiposo unilocular, que é o branco, também acaba tendo, né? Então, a partir daí, eu vou formar também os meus triglicérides, que são as principais moléculas de reserva no tecido adiposo. Então, triglicérides nada mais é do que 3 moléculas de ácidos graxos, que a gente viu como que eles são formados até agora, né? Formando lá aquelas grandes moléculas de palmitoato com até 16 carbonos ou até mais. E eles se unem também ao glicerol, que pode ser oriundo do meu metabolismo de glicose, né? O glicerol 3-fosfato. Lembra dele? Que ele é formado lá pela via glicolítica. E depois que essas moléculas elas se unem, sofrem lá uma esterificação, né? Veja que aqui eu tenho um álcool, né, com um ácido graxo, então para ocorrer essa união tem que sair o grupo hidroxila do ácido graxo, né, que é o ácido carboxílico, e forma uma esterificação com esse álcool aqui, né? Então nesse momento eu formo uma molécula que eu chamo de triglicérides, né? E sai molécula de água para poder ter aquela ligação de éster, né? Então vejam que aqui se forma uma molécula de água quando eu tenho essa síntese de triglicéridos. Lembrar também outro ponto importante, né, que vai ao contrário da nossa lipogênese, que é a ação da carnitina, né, ou também conhecida como enzima carnitina aciltransferase. Essa enzima, ela é uma enzima super importante na lipólise, porque toda vez que eu tenho que degradar a gordura, essa enzima, ela é a enzima responsável pelo transporte dos ácidos graxos, né, fazendo com que ele seja transportado do citoplasma para a matriz mitocondrial, onde de fato eles serão oxidados. Só que essa enzima, ela estando perto lá, estando dentro da membrana mitocondrial interna, ela é a responsável por essa transformação, né, transporte e transformação das acilcarnitinas em acil-CoA e libertação da carnitina. Então essa enzima, ela é super importante para a combustão dos ácidos graxos. Por isso que algumas pessoas acabam consumindo essa enzima para aumentar para diminuir, na verdade, ou aumentar a combustão de ácidos graxos, diminuir peso. Só que a verdade é que ela só funciona se você gastar essa energia posteriormente. Ela pode até acelerar, mas se o indivíduo
ele não gasta essa energia, ela tende a ser acumulada novamente na forma de ácido graxo. Então, ela pode sim ser importante caso o indivíduo tenha deficiência dessa enzima, da carnitina acetiltransferase, né? Agora, se da carnitina propriamente. Agora, se ele não tem, não faz nenhuma diferença, mas é uma enzima super importante para estimular a lipólise, a liberação daqueles ácidos graxos de dentro das nossas células, né? E a combustão, a queima deles dentro da mitocôndria, ok? Então, agora eu encerro essa aula a respeito, principalmente a respeito da síntese de ácidos graxos, e eu os aguardo na nossa próxima aula. Até lá!